Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Estamos estudando o livro A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa, aqui no canal Desperte a Sua Aprovação. Este canal é dedicado a mulheres que querem organizar a sua vida, a sua rotina, a sua casa com o objetivo de atingir os seus sonhos, seja passar no concurso público, mudar de carreira, enfim. É um canal para elevar e crescer mulheres. Então, nós estamos estudando este livro e agora eu vou falar sobre o poder dos sonhos. Então, o autor, ele fala: a força de um sonho é incrível. Pessoas são capazes de mover montanhas em busca dos seus sonhos. Então, como o poder dos sonhos é incrível, ele entende que o sonho, ele vai fazer você escolher as suas atitudes que vai levar à ação para concretizá-las em busca de um sonho. Eu até falei sobre isso no vídeo anterior. Se você tiver curiosidade, pode olhar, é o vídeo 2. Aí ele fala que ele admira muito o Elon Musk porque ele concretiza os sonhos dele. E realmente, assim, se nós for buscar várias pessoas que tinham sonhos fortes e se empenharam e concretizaram, você vê que tem muita dedicação. Eu vou abrir um parênteses aqui. Na internet tem muito vídeo de conquistas fáceis. As coisas não são fáceis, né? Mas também não precisam ser tão difíceis. Nós temos que entender que para que o sonho seja concretizado, a gente precisa seguir um caminho e não desistir. Então, é isso, tá? Então, ele faz algumas perguntas, são perguntas parecidas com as perguntas que eu passei no primeiro vídeo. Ele fala assim: o que você gostaria de ter? O que você gostaria de fazer? O que você gostaria de ser? Quais são seus sonhos? Quando você tem um sonho muito forte dentro de você, essa chama não pode ser apagada. Se você quer mais tempo, pergunte-se por que você quer mais tempo. Então você pode fazer essas perguntas, anotar para chegar ao seu sonho. Então, o que você gostaria de ter? O que você gostaria de ser? O que você gostaria de fazer? Quais são seus sonhos e por que você quer? Aí ele fala sobre o poder da escolha. Primeiramente, ele fala que Deus foi muito justo em nos dar o livre-arbítrio, né? O poder de escolher o que é bom para nós. Só que ele também fala no livro em situações de controle. Bom, eu sei que muita gente que vai assistir esse vídeo não vai ter fé, enfim. Mas para quem tem fé, quem confia em Deus, Deus realmente nos deu um livre-arbítrio. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio para acreditar em Deus, né? Então, o que a gente vai acreditar com esse livre-arbítrio? De que a nossa segurança está em Deus. Eu sou uma pessoa muito controladora, então eu tenho um pouco de dificuldade. Eu sempre peço que Deus aumente a minha fé, né? Para que eu possa confiar nas ações dele, porque eu faço muito, mas eu aprendi com a vida que nós não temos o controle, né? A gente tem como organizar e preparar toda a nossa vida para atingir os nossos objetivos, mas o controle a gente não tem, quem tem é Deus. Mesmo nós acreditando em Deus e confiando na providência divina, nós não podemos ficar de mãos atadas. Então Deus vai fazer o que é de competência dele e nós vamos fazer o que é de competência nossa aqui na Terra. Então nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos nos dedicar e fazer a nossa parte, e Deus vai fazer a parte dele. Então, toda vez que fala em controle neste livro, para muitas pessoas vai soar como uma palavra, mas no meu caso, eu sempre faço um destaque para a palavra controle, porque como eu tenho esse perfil controladora, toda vez que algum livro fala que eu vou ter o controle de algo, eu acendo um alerta, porque na verdade
nós não temos o controle total sobre as coisas. Muitas coisas já aconteceram na minha vida e eu não contribuí para esses fatos acontecerem. Então, ou seja, mesmo que eu estivesse sob o controle da situação, algumas coisas aconteceram fora do previsto, né? Mas sempre a gente tem que entender que Deus sabe o que é melhor para nós naquele momento e Ele vai dar a proteção necessária. E se alguma coisa acontecer, é para que você busque mais a Deus. Então, essa parte é uma parte minha, né, que eu estou conversando com vocês, para pessoas cristãs. Quem não é cristã, tudo bem, segue, que nós não vamos seguir falando agora de Deus. Mas como ele falou no livro, eu falei as minhas impressões sobre esse assunto. Então, o que ele fala? Que muitas pessoas elas têm falta de sonhos, excesso de medos e não acreditam na sua capacidade. Então, o que ele propõe? Propõe a mudar este estado mental e ir para um novo patamar. E ele fala aqui também que isso não vai ser fácil. E realmente não é fácil. Toda vez que a gente quer mudar algum padrão mental, o corpo reclama. O corpo reclama, a mente reclama. Só que nós temos que dominar essas reclamações internas e colocar o sonho à frente disso. Não é que o sonho vai passar por cima de tudo e de todos. Não, não é isso. É que a força de você conseguir se organizar, ela vai vir do sonho. Se você não tiver um sonho, você não vai conseguir organizar a rotina, não vai conseguir organizar a vida, porque você não vai ter o combustível. Então, por isso que eu digo, eu quero pessoas aqui que querem atingir um sonho, que só estão perdidas e precisam dessa organização. E então ele fala também que gerenciar o tempo é a habilidade de fazer escolhas entre tarefas importantes, urgentes e circunstanciais. E a falta de tempo é o resultado das suas escolhas, ou seja, se a gente não tem tempo é porque a gente está escolhendo mal. E isso vocês vão ver, vocês vão organizar a rotina, vão organizar a vida, vão organizar a casa e em vários determinados períodos de tempo você vai se desorganizar e aí você vai buscar a organização novamente. A rotina e os horários, eles nunca vão ser sempre os mesmos. A vida, ela muda. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. E não deu certo, ver que não tá dando certo aquilo. Não, então vou ter que mudar. Vou ter que mudar para melhorar a gestão do meu tempo, a gestão da minha energia e vamos lá. É isso que a gente faz. A gente está sempre organizando e reorganizando quando necessário. Então, assim, como eu digo, assim, eu vou montar um planner para vocês e vocês vão seguir esse planner. Vai funcionar, mas daqui a pouco já não vai funcionar. Vocês vão ter que montar o planner de novo. Por isso que eu digo que a mentoria ou o curso, ele é importante para isso. Por quê? Porque você, se qualquer pessoa que planejar o seu dia, você não vai conseguir levar aquilo para sempre. Então, é melhor que você aprenda a fazer essas organizações e planejamentos. Se eu tivesse contratado alguém para fazer a minha organização de rotina, eu já teria feito milhões de organizações de rotina. Porque mudou o horário de alguém da casa, já mexeu no seu horário. Mudou o estado de saúde de alguém, já mexeu no seu horário. Enfim, tudo muda o tempo todo e nós temos que aceitar isso. É difícil? É. Não vou dizer que é fácil. Às vezes eu estou com a rotina super organizada e acontece uma coisa que eu tenho que reorganizar. Não é fácil. Para mim, não é fácil. Mas, como eu sei que a organização vai me gerar mais satisfação e mais resultados, eu paro, penso e reorganizo. Então, é assim que vai funcionar, tá? Não achem que vocês vão organizar a casa e a rotina uma vez e nunca mais vão organizar. Não, a organização vai fazer parte da sua vida e involuntariamente você vai estar sempre se reorganizando. Então, depois vem o poder da ação. Vem um capítulo sobre o poder da ação. E ele fala
que nós temos que ser mais fortes do que as nossas melhores desculpas. Como o nosso corpo, a nossa mente arranja desculpa, né? Ele é assim, muito criativo em arranjar desculpas. Então nós temos que ser mais fortes. Aquele sonho, ele tem que estar na disciplina. Toda vez que você pensar que tem algo mais importante que o seu sonho, que não seja efetivamente, né, mais importante, você vai dizer, ó, não, o sonho é o primeiro lugar. Então, esse sonho ele vai te direcionar em tudo, pro sim, pro não, tá? Aí depois ele fala que a gente precisa agir de uma forma integrada, uma meta bem definida, um plano bem elaborado e uma organização que nos ajudem a não perder tempo. Então, o que é uma organização que nos ajudem a não perder tempo? Vem a organização da casa. Por isso que eu digo para vocês, né? Por isso que eu fiz ali aquela parceria com a minha mentora Paty Pena do curso Casa Organizada. Por quê? Porque a organização da casa é a primeira organização que nós temos que fazer. Porque eu tenho que saber onde estão as minhas canetas, eu tenho que saber onde estão as minhas folhas, eu tenho que saber onde estão as minhas roupas, eu tenho que saber onde estão os talheres, onde estão os potes da cozinha. Tudo eu tenho que saber, eu não tenho que gastar energia procurando coisas. Cada coisa na sua casa vai ter uma casinha. E mesmo assim, você vai ver que você vai estar organizada e você vai perder as coisas. Quando que a gente perde as coisas? Quando a gente está em momento sem foco. Por exemplo, aqui, ó, agora eu estou usando essa caneta, tá? Aí eu perdi o foco, alguém me chama, eu já não vou saber onde eu coloquei essa caneta. Se eu estou no foco, estou naquele momento dedicado e eu tiver que me levantar e sair, no foco, eu vou pegar essa caneta e eu vou colocar aqui no meu potinho. E isso não é fácil, gente. Eu me cuido e mesmo assim, durante o dia, quando eu estou naqueles momentos de atendimento que eu não posso ter foco total, eu perco as coisas. Então, só que assim, ó, se vocês não têm um lugar para cada coisa, a vida fica muito mais difícil. Nós mulheres também tem fases da vida que a gente tá um pouco mais distraída com essas coisas. Então, nós temos que saber onde está a chave do carro, onde está a chave da casa. Né? Vamos otimizar o tempo com a organização da nossa casa, da nossa vida e da nossa rotina. Eu agora estou no momento de reorganização novamente e não está sendo fácil. Por isso que eu tive a ideia, não, vamos ler o livro novamente, A Tríade do Tempo, para revisitar alguns conceitos que talvez eu tenha esquecido. Então, eu resolvi fazer isso com vocês, tá? Também estou aprendendo bastante aqui. Aí depois ele fala, se você deseja mais tempo em sua vida, menos estresse e mais felicidade, é preciso mudar. Defina seus objetivos e escolha viver por eles. E entre em ação. Esta é a tríade da mudança que faz você sair do lugar. Então, o que você quer? Eu quero ter mais tempo e eu quero ter mais felicidade. Como que eu vou fazer para ter mais tempo, mais felicidade e menos estresse? É isso que o autor propõe. Essa reflexão e depois da reflexão, a organização. Aí depois ele fala sobre a vida dele, por que ele escolheu se dedicar a este tema, e aí ele vai falar que ele passou por várias situações na vida que demonstraram que, né, que o estresse ali que ele passava não era saudável, e aí vocês leiam ali o livro que vocês vão ver melhor por que ele decidiu escrever sobre o tema. Então, por hoje é isso, tá? No próximo capítulo, aí eu não vou falar sobre a vida dele, aí se vocês tiverem curiosidade, tem que adquirir o livro. E aí o próximo capítulo é sobre a hora de modernizar a administração do tempo. Aí ele vai entrar um pouquinho mais na parte de como fazer, tá? Então,
por hoje é só, né? Então vamos guardar aqui que essa parte do livro fala sobre tríade da mudança, mais tempo, mais felicidade e menos estresse, tá? Então por hoje é isso. Tchau, tchau!